Você já percebeu como uma palavra tão pequena pode carregar tanto peso? Não. 2 letras, uma sílaba, mas um impacto que pode mudar tudo. Depois de uma certa idade, a gente começa a perceber que boa parte das dores que carregamos nascem da dificuldade de colocar limites, de ter aceitado convites que não queríamos, de termos nos calado quando queríamos dizer basta. E aí vem o grande dilema. Por que passamos a vida toda dizendo sim até para o que nos machuca e só depois de muito tempo descobrimos o poder de recusar? Dizer não é sobre afastar pessoas, é sobre se aproximar de si mesmo. Este vídeo é sobre isso. O dia em que você aprende a dizer não e nunca mais se sente do mesmo jeito. O não que cura. O que vamos falar neste vídeo? Neste vídeo, vamos conversar sobre algo que raramente é discutido com a profundidade que merece. Vamos falar sobre o poder de dizer não na maturidade e o quanto isso transforma a forma como você se enxerga, como lida com os outros e como finalmente passa a cuidar de si sem culpa. Você vai entender. Por que tantos idosos ainda sentem dificuldade em impor limites, mesmo depois de uma vida inteira de experiências? Como a criação, a cultura e os traumas silenciosos moldaram nossa relação com o sim e o não. Os principais medos e sabotagens emocionais que impedem as pessoas de se posicionarem. E o que acontece dentro de você, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, quando finalmente aprende a dizer: isso eu não aceito mais. Prepare-se para uma conversa sincera, acolhedora e talvez até um pouco desconfortável, porque crescer também é aprender a dizer não sem culpa e com amor. Quando você diz sim aos outros, cuidado para não dizer não a si mesmo. Vamos ser sinceros, muita gente vive décadas sem perceber o quanto é difícil simplesmente recusar. Aceitamos convites para festas que não queremos ir. Dizemos tudo bem para coisas que nos magoam. Sorrimos quando o certo seria virar as costas e ir embora. E tudo isso em nome da paz, da boa convivência, da falsa ideia de que ser bom é nunca contrariar ninguém. Mas em algum momento, e esse momento chega para quase todo mundo, a alma começa a pesar. E a gente entende, dizer não é um ato de amor próprio. A infância do sim. Muitos de nós fomos criados em ambientes onde o não era visto como desrespeito. Crescemos ouvindo frases como: seja educado, não responda, obedeça aos mais velhos, não crie caso. E sem perceber, fomos aprendendo a engolir nossa própria vontade, a agradar para não ser rejeitado, a sorrir para manter a harmonia. Mas a que custo? Quantas vezes você aceitou calado algo que te feriu? Quantas vezes disse sim por medo de desagradar, perder alguém ou parecer egoísta? A maturidade chega, e com ela a urgência de parar com isso. O corpo sente. O corpo nunca mente. A cada sim que dissemos contrariados, ele respondeu com tensão, com dor nas costas, com insônia, com aquele incômodo que não sabemos nomear. O acúmulo de silêncios pesa. Mas algo muda quando você finalmente aprende a dizer: isso eu não aceito mais. É como se a sua coluna se alinhasse, o peito se abrisse, a voz voltasse a ter força. E o mais interessante, as pessoas ao seu redor começam a te enxergar com novos olhos, porque o não, que vem com firmeza e serenidade, não afasta, ele inspira respeito. O medo da solidão. E se eu disser não e me afastarem?
Essa é uma das perguntas que mais silenciam idosos. Muitos preferem aceitar o desrespeito a correr o risco de ficarem sozinhos. Mas aqui vai uma verdade difícil. Estar cercado de gente que só fica perto quando você diz sim é uma solidão ainda maior. Dizer não é o que filtra. É o que mostra quem fica por amor e quem estava ali apenas pelo benefício. A vida depois do não pode sim parecer mais vazia por um tempo, mas aos poucos ela se enche de verdade. O não como herança emocional. Se você tem filhos, netos, amigos próximos, saiba, sua capacidade de dizer não com amor é um exemplo vivo, um ensinamento silencioso de autocuidado, de dignidade. Mostrar que você sabe se colocar é um presente que deixa marcas profundas em quem te ama. É como dizer, eu me respeito e quero que você aprenda a fazer o mesmo por si. A liberdade tem som de não. Chega uma hora da vida em que a gente entende. Dizer não não é falta de educação, é presença de amor próprio. Você não está mais na fase de aceitar tudo. Nem precisa mais provar que é gente boa dizendo sim para o que te machuca. Seus limites são sagrados e protegê-los é uma forma de honrar tudo o que você já viveu. Pode parecer estranho no começo ou de dar medo, mas quando você começa a dizer não de forma honesta, respeitosa e firme, algo muda dentro de você. Você passa a dormir melhor, a respirar mais fundo, a sentir que finalmente está cuidando de si e não apenas agradando os outros. E não se surpreenda se ao começar a dizer mais nãos, você acabar recebendo mais sims da vida. Sims verdadeiros, genuínos, conexões mais sinceras, relações mais saudáveis. Porque no fim, o mundo trata você da mesma forma que você se trata. Gostou desse vídeo? Então agora é a sua vez de participar. Deixa aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você disse não e se sentiu mais forte por isso? Sua história pode inspirar outras pessoas a reencontrarem sua voz. E se você ainda está nesse processo, tudo bem, estamos juntos, um passo de cada vez. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Maturidade Viva. Aqui a gente fala do que importa, com respeito, com afeto e sem medo da verdade. Nos vemos no próximo vídeo.